mesa de debate, mídia de massas e massas de mídia. Estamos aguardando aqui a Laura Capriglione chegar, mas vamos começar. A proposta dessa mesa é articular a discussão da cultura com o campo da mídia e midiático. A gente teve no Brasil, nos últimos anos, uma explosão das chamadas mídias autônomas e das mídias livres, inclusive depois dos movimentos e das manifestações de 2013. Então, hoje nós vamos falar menos da mídia de massa, menos, talvez, aquele discurso de lamentação em relação à nossa pouca incidência nas narrativas e na disputa de mundos. E trouxemos aqui para conversar com vocês, com nós, experiências e casos de pessoas, de grupos, de redes que têm feito diferença nos seus países, com projetos que vão desde experiências da mídia de uma pessoa só, até experiências na televisão ou alternativas, mas todas, que têm grande incidência nas disputas culturais e nas disputas políticas, né? Então, essa ideia da massa de mídias, essa ideia que se está constituindo uma nova ecologia de mídias, é muito importante. Que ecologia nova de mídias são essas? Como a hiperfragmentação da produção de mídia hoje, blogs, sites, páginas nas redes sociais, pessoas com uma quantidade muito grande de seguidores no Twitter, têm a capacidade de articuladas, de mobilizadas, produzir ondas de, digamos assim, ondas viróticas, ondas de contaminação emocional, de contaminação, de mobilização, que fazem muita diferença nas disputas políticas, culturais e narrativas. Então, é um pouco a partir dessas experiências que nós vamos fazer essa discussão aqui hoje. Mais cedo, no Encontro Global de Mídia Livre, que está acontecendo todo dia às 10 horas, nós fizemos um pouco a discussão da mídia de massa no século XX, né? E um certo discurso de lágrimas da América Latina diante da concentração dos meios de comunicação, diante, obviamente, de todo um cenário que ainda é muito preocupante. Mas no Brasil, por exemplo, durante muito tempo, movimentos históricos de comunicação lutaram pela regulamentação dos meios de comunicação. E essa regulamentação ainda não aconteceu. A sociedade brasileira, e a gente vê isso na América Latina inteira, não esperou e nem vai esperar a regulamentação ou a desconcentração dos meios de comunicação, né? E partiu para experiências muito laboratórios e experiências com grande incidência nessa disputa emocional, afetiva e narrativa. Então, nós queremos falar a partir desse ponto de vista. Claro, não podemos subestimar o quadro na América Latina inteira em relação aos conglomerados de mídia, em relação ao Estado mídia, em relação aos golpes midiáticos que atravessam o Brasil e a América Latina, inclusive, nesse momento, mas é muito mais importante, no evento como Emergência, falar das insurgências, das experiências que estão dando certo e que têm incidência na América Latina inteira. Então, nós somos muitos e articulados, nós somos muito fortes, né? E é daí que a gente vai começar o nosso debate de hoje. Então, para começar, Laura Capriglione acabou de chegar. Ela faz parte de uma rede que está se articulando já há um ano, né, Laura? Que é jornalistas, 8 meses, jornalistas livres, e vai contar para a gente, vai falar para a gente, né, sobre essa experiência. A gente tem aqui a Anne Rolon, do Yo Soy 132 do México, também uma experiência impactante que começou como um case eleitoral e hoje é uma rede muito importante de defesa dos direitos, né? Depois nós vamos conversar com Glória Munhoz, né, que vai nos falar também de uma rede poderosa em toda a América Latina, que é o Desinformémonos, né, que é um bom trocadilho com a ideia e com a qualidade da informação. Temos que nos desinformar para nos reinformar, né? Eu deixei os homens por último, né? Então nós vamos, no final aqui, escutar também, né,
o Gregório do Vivier, que também trabalha com umas linguagens novas, que é uma das questões importantes para a gente. Quando falamos de política, quando falamos de questões muito sérias, a estética e a linguagem muitas vezes é deixada de lado. E eu acho que o Porta dos Fundos, né, e Gregório do Vivier trazem esse sopro de frescor, de humor, que é decisivo para o que eu estava chamando de contágio emocional. Né? Então, nós temos que disputar os afetos, e o humor é decisivo na disputa afetiva. E, para finalizar, nós vamos ouvir o Roman, né? Não sei se eu pronunciei corretamente, Roman Morris, que é jornalista, comunicador, produtor e diretor de televisão da Colômbia. E também, chegando aqui para ampliar o nosso debate, o Lucas Silva, né, que é da La Diária, do Uruguai, Caravana do Uruguai, também presente aqui fortemente. E, bom, é isso aí, vamos começar. E eu passo a palavra aqui para Laura Caprioni. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, queria dizer que é uma honra para mim estar aqui nesse super evento, Emergências. E eu queria só começar dizendo o seguinte: os caras estão aí, os Eduardos Cunhas estão aí, essa gente está aí para querer convencer a gente de que nós estamos à beira do caos. Estava falando isso agora, de que a gente está à beira do caos, de que a maré conservadora é terrível, avassaladora e acachapante. No entanto, eu vou dizer para vocês que eu nunca vivi um ano como foi 2015. É um absurdo que foi esse ano. O movimento de mulheres saindo às ruas de um jeito como nunca se viu. Nunca se viu. Olha, eu sou feminista há 1 milhão de séculos atrás. E eu nunca vi o movimento de mulheres saindo, reivindicando como reivindicou esse ano. O movimento negro, a mesma coisa. O movimento estudantil, que um monte de gente achava que estava sepultado, está aí. O movimento de moradia está aí. Quer dizer, em São Paulo, eu não sei como é que, tanto como foi no Rio, mas a gente estava exausto. A gente falava, hoje tem passeata das mulheres, lá vamos nós. Hoje tem passeata dos negros, vamos nós. Hoje tem ocupação de madrugada, vamos ocupar, vamos lá. E no dia seguinte tinha o movimento estudantil. A gente não aguentava. Por quê? Porque eu acho que, diferentemente do baixo astral, que quer convencer a gente de que eles estão na porta da nossa casa para invadir a nossa casa e para invadir e para jogar tudo que foi conquistado nesses últimos anos fora, eles não estão, eles estão longe. Em São Paulo, onde eles fizeram as maiores manifestações deles, onde eles tiveram a coragem de comparecer com carros alegóricos, com homens musculosos, tudo com roupa camuflada, que pedia intervenção militar já, e que não bastasse isso, ainda eles tiveram a coragem, a desfaçatez de levar torturadores para se exibir na Avenida Paulista, como foi o Carlos Augusto Metralha, que é um torturador. Esse cara participou do massacre de vários militantes nos anos 70, e esse cara era sendo aclamado como herói do povo brasileiro. No entanto, aquilo lá não conseguiu até agora, e vamos falar, eles tentaram muito, mas eles não conseguiram até agora nem sequer aprovar a redução da maioridade penal, que eles basearam a redução da maioridade penal numa campanha massacrante que foi feita na mídia todos os dias, os Datenas e Marcelo Rezendes bombardeando as pessoas de que o mal maior do Brasil eram os adolescentes. E eu acho tão interessante que esse debate foi feito na louca. E aí, de repente, os caras pegaram e falaram, não, agora nós estamos podendo, vamos fechar a escola. E o Alckmin foi fechar as escolas. E anunciou um plano de fechamento de escolas que era uma loucura. Imediatamente, os meninos sacaram. Eles estão reduzindo a maioridade penal e fechando escolas. E, de repente, surgiu uma campanha linda em São Paulo, que era assim, quem fecha escolas abre presídios, menos presídios e mais escolas. E se virou o jogo da opinião pública. Eu acho, portanto, que nós estamos vivendo um momento
que, olha, os cavaleiros do Apocalipse estão querendo fazer a gente acreditar nele. Mas eu acho que não. A semana passada, nós em São Paulo, todos os movimentos sociais em São Paulo juntos, os estudantes como protagonistas principais, empurraram goela abaixo do Alckmin uma derrota histórica. E uma derrota histórica, ele teve que recuar diante do avanço de uma juventude que não se conformou em perder uma parte fundamental e afetiva, para usar o que você... Ele esqueceu que as crianças gostam das escolas. Esqueceram que a primeira turma que a gente tem na vida é na escola. Esqueceram que os primeiros amigos e os primeiros namorados que a gente tem é na escola, porra. E quando ele pegou e falou, vamos fechar isso aqui, as pessoas não toparam. E foram para a rua e fizeram uma das campanhas mais lindas que eu, que acompanho o movimento social há muitos anos, pude ver. Pude ver meninos de 12 anos discutindo com o oficial de justiça que estava indo lá para fechar, para tirar as pessoas da escola. Pude ver meninos que nunca tinham feito em casa um arroz, cozinhando para multidões. Era a coisa mais linda. O que você já fez arroz na vida? Nunca fiz, mas aqui eu estou sabendo fazer. Trocando receita, aprendendo o que é curry, na periferia de São Paulo. Enfim, foi um movimento de uma beleza e de uma poesia, e juntando tudo, juntando cultura, juntando juventude e juntando uma coisa que é fundamental, juntando mídia. Por isso que tudo isso para falar de mídia. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eles pegaram e fizeram oficinas de mídia em todas as escolas públicas de São Paulo. Todas. Porque eles perceberam que a mídia era um obstáculo terrível, porque a mídia estava contando quem eles eram para o povo. E estava contando como. Eles invadem, eles vandalizam, eles estão fazendo orgias dentro das escolas, eles estão fumando maconha e estão fumando crack. Esses caras são perigosíssimos. Então, a narrativa da mídia oficial, da mídia tradicional, foi no sentido de só criminalizar esses meninos. Vandalismo, drogas, sexo, olha que coisa perigosíssima, sexo e tudo isso que não podia de jeito nenhum acontecer. Bom, esses meninos fizeram, aprenderam a filmar, aprenderam a fotografar, aprenderam a editar vídeos, aprenderam, olha, melhor em vez de fazer o vídeo assim, fazer o vídeo assim, aprenderam como captar som, e de maneira que cada escola ocupada passou a ter a sua própria página no Facebook. Isso é sensacional. Então, quando a polícia vinha, e ensinavam, inclusive, uma coisa, ande sempre com 2 celulares. Porque se a polícia pegar e revistar a sua mochila para pegar, isso nós aprendemos com eles, para pegar o seu celular, você tem o outro. E aprenderam que não era só um que podia estar filmando a ação policial, porque se a polícia viesse pegar o celular de um, o outro estaria cobrindo. Enfim, eles fizeram oficinas incríveis para fazer toda a narrativa, a contranarrativa, em relação à atuação da polícia e do governo do Estado. Então, eu queria dizer para vocês que é uma felicidade enorme que a gente esteja vivendo esse momento de alegria, de conquistas, do movimento social nas ruas, acompanhando e discutindo como nunca também se discutiu a questão da democratização da mídia. E eu acho isso fundamental. Eu não sei se vocês viram, mas é claro que viram, desde 2013 nós estamos assistindo um questionamento em regra, um questionamento absoluto da mídia tradicional. Mas esse questionamento não se fez acompanhar, ou começou a se fazer acompanhar apenas, bom, eles não narram a gente, nós vamos narrar do jeito que nós queremos. Nós vamos contar a nossa história. Então, eles pegaram as câmeras, pegaram os vídeos, pegaram os celulares, e começaram a fazer. Então, eu acho que esses caras mostraram o caminho. Mídia, cultura, juventude, tudo junto, move um país, move e movimenta os sentimentos, os sonhos, cria afetos e cria a possibilidade da gente sair das armadilhas da mídia tradicional.
Eu não poderia fechar isso sem um pouco de cabotinismo e de me vangloriar do que nós jornalistas livres, fizemos nessa cobertura. A gente, como jornalistas livres, a gente estava o tempo inteiro junto com os meninos, ajudando nas oficinas para que eles aprendessem e ensinassem a gente também. A gente estava em todas as escolas, nas oficinas, trabalhando com eles, dormindo com eles nas ocupações e tal. Então, toda essa parte nós fizemos questão de compartilhar com eles. E também fizemos uma coisa super importante. Quando a gente viu que o Alckmin ia jogar pesado, no sentido de pôr os diretores, pôr a hierarquia das escolas, para cooptar os pais contra os alunos, contra o movimento dos estudantes, que foi o último movimento do Alckmin, nós falamos, precisamos ficar de olho nos diretores. Precisamos ficar de olho nos diretores. Esses caras vão fazer um movimento e a gente não sabia qual era. Bom, aí chegou no domingo passado, a gente ficou sabendo que o Alckmin tinha ordenado que as dirigentes de ensino fizessem uma reunião para organizar a guerra contra os estudantes. E o termo que eles usaram foi guerra. Guerra para isolar, guerra para acusá-los de vandalismo. E aí o que aconteceu? A gente entrou na reunião, gravou a reunião e mostramos que para todo mundo, num áudio que viralizou pela rede, que a disposição deles não era de diálogo nenhum, que a disposição deles era de guerra, de fazer a guerra, de ir para a guerra. E os meninos imediatamente saíram para as ruas, dizendo, se você quer guerra, você vai ter. Se você quer paz, você vai ter em dobro. E foi isso que os meninos fizeram, viraram o jogo e ganharam. Então, eu estou feliz de estar aqui, eu acho que isso aqui que está acontecendo hoje é parte desse mesmo movimento lindo que nós estamos vivendo e que eu acho que vai vencer todos esses canalhas que querem acabar com a alegria do Brasil. Obrigada, gente. Obrigada, Laura. A Laura trouxe uma questão fundamental aí para o nosso debate, que é os movimentos que já nascem com uma mídia própria, né? Todos esses movimentos, desde 2013, eles não tinham conteúdos que foram passados depois para uma determinada mídia. Eles já se organizaram midiaticamente, já nasceram nas páginas e nas redes, não só nas escolas, nas redes, nas ruas, nas escolas e nas redes. Isso é decisivo, porque são movimentos de novo tipo que estão aparecendo no Brasil, na América Latina e no mundo. E eu acho que é isso que se trata também, dessa experiência que a Ana Rolon vai contar para a gente do Yo Soy 132 de México. Gracias, obrigada. Buenas tardes. Antes que nada, disculpen que no falo portugués, solo español. Voy a tratar de hablar lento, de no tener palabras mexicanas para que podamos entendernos mejor. Yo soy parte de un movimiento estudiantil que se formó en el 2012, que nació cuando el actual presidente de mi país, México, era candidato y era el peor candidato, ¿no? Era el candidato del partido que había estado en el poder casi 70 años en mi país, el partido que no queríamos que regresara como en estar en el poder. Y este candidato, Enrique Peña Nieto, fue a mi escuela. Mi escuela es una escuela privada, es una universidad con jóvenes que hay de varios, pero el predominante es que son chicos de familias adineradas. Entonces este candidato creyó que estaba fácil ir a mi país, a mi escuela. Entonces fue, ¿no?, tratando de dar un discurso de voten por mí, de voten por el PRI, somos un nuevo PRI. ¿Y qué creen? Que lo recibimos con gritos, con protestas, pidiéndole que se saliera de nuestra escuela, que no volviera con sus mentiras. Y lo que hizo él fue decir más mentiras. Dijo que éramos jóvenes pagados, que pertenecíamos al otro partido, que nuestras protestas no eran genuinas. Y a lo que respondimos con un video en YouTube, con 1 millón de vistas a la primera hora, donde salíamos con nuestra credencial de la escuela diciendo, sí soy alumno, no soy pagado,
y no voy a votar por ti. Ese video a la media hora o una hora tuvo más de 1 millón de vistas y se convirtió en un movimiento estudiantil porque eran 131 alumnos que salían con su credencial y la gente en Twitter, en las redes sociales, en los medios alternativos, nos empezaron a llamar como yo soy 132, eu sou 132. Y de ahí explotamos, nos dimos cuenta que la cultura de masas había sido creada como un sistema de derrame de ideología, ¿no? Que son los medios, los poderes fácticos, tratando de hablar hacia abajo y que solo los de abajo escuchen. Pero también nos dimos cuenta que teníamos el Internet, que el Internet era nuestra herramienta más poderosa, la herramienta que íbamos a usar para democratizar los medios, para democratizar estos medios tradicionales que nada más tienen un solo objetivo que corresponde a los poderes, que es control social, ¿no? Controlar sobre todo una generación como nosotros, que estamos cansados porque de algo que ni siquiera vivimos nosotros, que nuestros papás vivieron, que nuestros papás no tuvieron la suerte de estar como nosotros, que es poder levantarnos, abrir Twitter, abrir Facebook, dar nuestra opinión sin miedo a que nos censuren, sin miedo a que nos opriman. Así que con el Internet nos dimos cuenta que con esta cualidad rizomática, con esa cualidad democrática, podríamos hacer alternativas, podríamos tener nuevas soluciones para corresponder a las necesidades de toda nuestra sociedad, para responder a tener nuevos medios de comunicación. Creo que nunca antes había sido tan cierto la tesis de McLuhan, que es el medio es el mensaje. ¿Y qué creen? Que nosotros somos el medio, pero también somos el mensaje. Y con esto un poco me voy a 3 ejemplos que salieron de Yo Soy 132. El primero es que hicimos el primer debate presidencial completamente organizado por gente, por ciudadanos. No necesitamos ningún tipo de poder que nos ayudara, que nos diera dinero, que nos ayudara a juntar a los candidatos presidenciales. Juntamos a los candidatos presidenciales para expresarles nuestras dudas, nuestras preocupaciones sobre si iban a ser nuestros nuevos presidentes, y logramos no pasarlo por ningún canal de televisión que le diéramos la exclusividad. Usamos completamente la tecnología lo transmitimos vía YouTube. Si los canales de televisión tradicionales querían pasarlo, perfectamente lo podían agarrar de YouTube, y lo único que conseguimos fue que los medios tuvieron que aguantarse, tuvieron que aceptar la democratización de los medios, tuvieron que aceptar que unos jóvenes de 20 años no iban a ceder a sus garras, a sus miedos, ¿no? Y de ahí el segundo ejemplo es la parte de los estudiantes del 132 que eran de mi universidad, se llamaban más de 131, ¿no? Jugando con el nombre de que son más de 131 alumnos de la Ibero que estaban en contra del candidato, que querían un cambio. Y después de que el movimiento ya no fue parte de las elecciones, porque las elecciones fueron en el 2012, ahorita han estado tratando de conciliarse como un medio de comunicación alternativo, que hablan de temas de mujeres, de feminismo, de indígenas, ¿no? Que estos medios tradicionales no quieren hablar, hablan de la verdad del gobierno, hablan de lo que los partidos políticos quieran que hablen, pero este medio más de 131 ha traído temas que jamás íbamos a leer o que jamás íbamos a escuchar, con una calidad de contenido increíble. Y el tercer ejemplo, eso ya es publicidad mía. Después de haber estado en el movimiento me di cuenta que mucha comunicación que existe en el activismo, en los movimientos sociales, en las organizaciones, es que nos cuesta trabajo pensar más allá, ¿no? Nos cuesta trabajo hacer una comunicación que le llegue a la gente que está en su casa o que está trabajando, y hacemos comunicación para nosotros mismos, lo llamo el planeta activista,
¿no? Yo, organización X, que me dedico a proteger derechos de la mujer, hago comunicación, pero para que mujeres que me conocen ya me conozcan más. Entonces, algo que me di cuenta, o bueno, que nos dimos cuenta en México, es que falta comunicación más, igual como decía en la mañana Herminia, menos enojada, ¿no? Estar en una lucha que nos divierta, que nos haga sonreír, que no estemos todo el tiempo enojados, con un puño, gritando, y si no gritando, pero gritando felices. Y esa es como la premisa más grande que tengo es, si puedes hacer las cosas, hazlas, porque el mundo no se va a cambiar solo, ¿no? Si te enoja que algo que esté pasando en tu comunidad, hazlo. No te va a quitar nada, el tiempo que vas a invertir te va a gustar. Si quieres hacer un medio en tu barrio, un periódico de 3 hojas, pero que ayuden a decir qué es lo que está pasando en tu barrio, hazlo. Y si te divierte, aún mejor. Y recordemos que, aunque nos quieran callar, gracias al internet, si nos callan de una manera, entonces vamos a evolucionar y vamos a mutar. Se nos van a ocurrir más soluciones y más alternativas, pero no nos van a callar. Muchas gracias. Graças, Lola. Vamos ouvir agora a Glória, o Desinformémonos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, sí, también de México. Primero, el agradecimiento enorme a Emergencias por permitirnos compartir y aprender junto a todas ustedes. Es un privilegio enorme estar compartiendo con tantas experiencias que se dan a todo lo largo del continente. Bueno, yo vengo de un país en este momento muy adolorido, un país en el que se desaparecen estudiantes, el país en el que se matan migrantes centroamericanos en su paso por México, un país en el que cada 7 minutos se asesina una mujer, un país en el que se encarcela a luchadores sociales, un país que vive lo más similar a una dictadura, con todo lo que conlleva esa palabra, y que muchos de ustedes vienen de países en donde ya se ha vivido. Ese es mi país en este momento, pero también es un país, y coincido totalmente contigo, un país lleno de resistencias, lleno de alegrías, lleno de fuerza. Es un país combativo totalmente, porque aquí ya en este momento la resistencia es sobrevivir, es decir, amanecer, ir a hacer tu trabajo y llegar vivo a tu casa. Yo tengo 29 años de periodista, tengo compañeros que tienen más, y no habíamos vivido, mínimo en los últimos 50 años, un momento como el actual. Pero también nosotros en México tuvimos la fortuna, la enorme fortuna, de hace cerca de 22 años tener el nacimiento de un movimiento que iba a repercutir en todo el mundo, el movimiento zapatista. Vengo del país que tuvo la enorme alegría del 1 de enero del 94, con todas las repercusiones que tuvo, tiene y tendrá, porque vino para quedarse. Y voy a hablar de él un poquito porque tiene que ver con una generación de internet que parió este movimiento. Se habló, es que en el 94 muchos de ustedes no habían nacido en ese año. Muchos tenían 3, 4, 5 años y estamos aquí. Solo les cuento una cosa. Se decía que los zapatistas habían sido los primeros en usar el internet para un movimiento social. Y es que en 94 el internet era muy incipiente, apenas había nacido, casi nadie tenía. El teléfono celular casi nadie tenía. Y el internet en 95, 96 fue instalándose en nuestras casas con el teléfono y tardábamos media hora en conectarnos más o menos. Y se decía que la guerrilla zapatista era una guerrilla de internet.
y que ellos habían hecho muy buen uso de las tecnologías para dar a conocer su mensaje. Nada más falso. Los zapatistas no dieron a conocer su movimiento en Internet porque viene de unas comunidades donde ni siquiera había luz, ya deja de Internet. Viene su mensaje. Yo estaba en enero de 1994 como miles de reporteros cubriendo el alzamiento zapatista y los mensajes venían en hojitas escritas a máquina y que los reporteros nos arrebatábamos unos a otros y de esta manera empezaba a darse a conocer el mensaje. ¿Con esto qué quiero decir? Que antes del Internet hubo un movimiento y antes de ese movimiento hubo una guerra. Es decir, no podemos hablar de comunicación sin un sustento, sin tener primero qué comunicamos, qué queremos comunicar, y en ese momento el mensaje nos lo estaban dando desde las montañas del sureste mexicano y la parte de la comunicación fue absolutamente anónima. Es decir, un ejército de hombres y mujeres también muy jóvenes en aquel tiempo y que ahora tenemos más de 40, que se dieron a la tarea de hacer las primeras páginas electrónicas que tenían que ver con la lucha. Nace la primera página, zln.org, y los zapatistas no la conocían. Años más tarde se dieron cuenta que la hacía alguien en Texas y después le pidieron el nombre. Esto tiene mucho que ver con mitos que se hacen a través del enorme poderío de las nuevas tecnologías y que para mi gusto se le da demasiado. El Internet, las redes sociales no hacen nada, sino lo hacemos nosotros desde abajo. Y el movimiento, este movimiento que nace al mismo tiempo que nace la tecnología del Internet, es la primera prueba, la principal prueba. No hubiera habido comunicación sin primero no hubiera habido un movimiento. Y ese movimiento, ¿qué era lo que traía? Además de una guerra, un discurso y una propuesta política. Y esa propuesta tenía que ver con el mirar hacia abajo, con hacer el cambio y cuestionar el poder estuviera donde estuviera. Y esto yo sé que aquí se tocan fibras también de las que tenemos que hablar en voz alta. En este contexto es donde se inscribe el nacimiento de Desinformémonos. Es decir, con el nacimiento del movimiento zapatista en México y después, paralelamente, el nacimiento y fortalecimiento de nuevas tecnologías, nacen, estoy hablando de mi país, pero me atrevo a decirlo de muchos países de América Latina y del mundo, una serie de alternativas de comunicación que tenían que ver con propuestas antineoliberales, anticapitalistas. ¿Cómo les contestamos a ellos si ya tenemos los medios o podemos crearlos o las tecnologías nos los permiten? Y dentro de esta ola de este movimiento de medios de comunicación, otros medios, Indymedia nace en aquel tiempo, el movimiento antiglobalización europeo, los foros sociales mundiales también, nacen también paralelos a este movimiento antiglobalización, estos nuevos medios que intentamos comunicar de otra manera. La manera en que se inserta Desinformémonos aquí es justo, decimos, desinformando. Tiene que ver con deseducar, es decir, tenemos que desaprender un montón de cosas que nos han llegado desde las estructuras de poder para hacer un huequito aquí y aquí y tener información no complementaria, sino otra información. Los medios de comunicación que hacemos otra, a mí no me gusta el nombre de alternativo, pero otra comunicación, a lo mejor los otros son ellos y nosotros somos los únicos, los buenos, ¿no? Entonces nacemos como dentro de este contexto con un montón de retos y desafíos. En primer lugar, era tener una postura y decirla.
Por supuesto que dentro del activismo decimos, bueno, la objetividad, la neutralidad, la falta de imparcialidad es un hecho, no tenemos ni que discutirla. Pero estar de un lado ya tiene sus problemas. El periodismo o la comunicación, si no vive en permanente conflicto, no es comunicación. Es decir, si cuando llegas a un movimiento o eres parte del mismo, las respuestas las tienes antes de la cobertura, ¿para qué vas? Quédate donde estás y desde ahí emite tu mensaje. Es decir, si no caminas con ellos, si no te duermes con ellos, si no estás ahí, pero además también, si no cuestionas desde dentro y desde fuera y desde donde te coloques, tampoco es comunicación. Una cosa también que nos pensamos desde el principio, la marginalidad, que era lo que decía la compañera, la autorreferencia, el autoconsumo. Nos decimos lo mismo a los mismos y sin ninguna intención de dejar de serlo y de tener una estrategia para rebasar esa marginalidad, para colocarnos en otro lado. ¿Y a quién le queremos hablar? ¿Y cómo le queremos hablar? ¿Y qué le queremos decir? Postura. Yo en este caso creo mucho en Kapuscinski y por supuesto que no hay periodismo, que no hay comunicación o ejercicio de la comunicación sin intención. No hay un comunicador, una comunicadora inocente. Todas tenemos intención. Lo que pasa es que algunos la decimos claramente y hay quien no la dice, incluso desde este lado. Entonces nosotros decimos, nosotros tenemos una postura, nosotros miramos abajo, nosotros cuestionamos a los poderes, nos atrevemos a decir además, cuestionamos también a gobiernos progresistas y no por eso somos de la derecha y no por eso somos agentes de la CIA y no por eso somos enemigos del Estado y no por eso no somos parte de la construcción, pero somos guardianes de esa construcción y los cuestionamos y Desinformémonos se plantea desde su nacimiento una postura crítica frente a, en este momento, la ola de gobiernos progresistas en América Latina, los movimientos progresistas en Europa y también en las propuestas electorales de izquierda en el propio México. Decimos, hay que verlas, hay que vigilarlas, hay que cuestionarlas y hay que cuestionarlas desde abajo, desde la gente. Por eso le llamamos periodismo de abajo, periodismo de izquierda. O sea, eso no nos pasa del otro lado, todo lo contrario. Periodismo de izquierda, periodismo de abajo, periodismo bien colocado. De ahí, estando ahí y estando claros dónde estamos, tenemos un montón de desafíos, todos los desafíos del mundo. Uno tiene que ver con lo que decía hace un momento, la autorreferencia. Otro tiene que ver con la independencia. Independencia, somos movimientos de comunicación independientes. ¿Independientes de quién o de quiénes? Cuando somos de izquierda decimos, somos independientes de las transnacionales, somos independientes de los gobiernos de derecha, somos independientes de los poderes fácticos, somos independientes de los partidos políticos. Pero eso está fácil de responder. Lo más difícil, y me lo preguntaron en Cuba en una ponencia muy parecida, fue, bueno, independiente del Estado, va. ¿Y de los movimientos sociales? ¿Dónde quedas? ¿Dónde te colocas? Eres absolutamente, por ser parte del movimiento social, estás vinculado, eres cómplice, no observador y no reflexivo. Y dije, wow, una pregunta buenísima. Es decir, la comunicación, ¿dónde se coloca? Frente al propio movimiento social, ya sea de manera orgánica o no. Yo creo, en Desinformémonos pensamos que la reflexión crítica es
absolutamente salud, que la crítica, que la reflexión son sinónimo de salud de un movimiento y que no hay manera de tener salud y transparencia si no mantenemos esa postura crítica que no distante. Y esta posición, por supuesto que muchos de compañeros, incluso medios en México, no la comparten, porque nos coloca en un lugar de independencia y de autonomía, de lo más cercano a la autonomía, porque también autonomía frente a todos estos estructuras. Lo cual nos coloca también con el desafío enorme del financiamiento. Eres tan libre. Ninguna organización, ningún partido, ningún gobierno, o sea, aquí, ¿de dónde sacas los recursos para que 10 personas estén encerrados 12 horas diarias y estén trabajando en formación? ¿Que no comen? ¿O no tienen hijos? ¿O de qué viven? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, para nosotros es un desafío enorme el estar buscando los recursos para nuestra manutención, para estar ejerciendo y estar haciendo y provocando un periodismo diferente, un periodismo desde abajo. Lo más o menos lo vamos resolviendo con los propios lectores, que es la apuesta principal, y con organizaciones de la sociedad que pensamos que es la vinculación más importante que tenemos que tener. Que no podemos hacer un periodismo desvinculado de la sociedad y que esa sociedad nos debe de ver como sus medios, pero que aunque nos vea como sus medios, también tenemos el derecho a estar reflexionando acerca de sus procesos. Son muchos los desafíos. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya, terminé. Bueno, termino con un montón de cosas que quisiera contarles. Creo que seguimos siendo la comunicación, la otra comunicación es una apuesta. Todo el tiempo es una apuesta, todo el tiempo es un conflicto, todo el tiempo es un riesgo, todo el tiempo es una aventura preciosa. Es el día a día, el estar viviendo muchas veces con un dolor de estómago terrible, que no tiene que ver a veces con las maripositas, sino con dolor, porque vives con el conflicto de lo que estás publicando y difundiendo todo el tiempo. En Desinformémonos tenemos la enorme fortuna de tener una interacción en las redes sociales muy amplia. Llegamos a tener 35 millones de interacciones a la semana, todos los días alrededor de 5 millones. La responsabilidad de poner un material informativo que va a tener esa difusión nos llena de terror absoluto. Es decir, no hay comunicación que no tenga una responsabilidad social y no hay comunicación inocente y por lo tanto no hay comunicación que no tenga consecuencias. Y las consecuencias son las que dan el dolor de estómago. Yo creo que lo mejor de todo es que esa otra comunicación, con esas otras tecnologías, que todo está por hacerse, que el mundo está grandísimo, que todo está cambiando, pero que seguimos siendo herramienta, construcción, parte de, y que no podemos desvincularnos de las nuevas propuestas de organización ciudadana de las que somos parte, de la organización de los pueblos, básicamente. Muchas gracias. Obrigada, Glória. Trouxe uma série de provocações aqui e entre elas, né, desconstruindo o mito que o subcomandante Marcos e o movimento zapatista começou, foi um dos primeiros movimentos a utilizar a internet. Mas eu digo, Glória, nesse quesito, o mito e a versão é melhor que a história, porque realmente o subcomandante Marcos, na América Latina e no mundo inteiro, se tornou um
um personagem pop revolucionário, graças à difusão na internet daqueles seus comunicados, que inspiraram milhares de jovens que não sabiam nem onde ficava a sua revolução. Então, sem dúvida que a internet estava surgindo naquele momento e o subcomandante Marcos soube usar essa comunicação que começava para criar uma narrativa que disputava o imaginário e o coração dos jovens e pessoas do mundo inteiro, né? E, obviamente, também ela traz várias outras provocações em relação a questão de que, será que o meio que você usa não influencia no teu movimento, no teu pensamento? E aí eu vou resgatar aqui lá o McLuhan, o meio é a mensagem, entender que tem outros movimentos novos hoje que usam a tecnologia, incorpora a tecnologia para criar linguagens novas, né, a partir dessas tecnologias. Claro, as ferramentas são ferramentas, né, mas hoje, por exemplo, no Brasil, né, a gente tem grupos muito tradicionais, grupos indígenas, quilombolas, terreiros de candomblé, que se apropriam das tecnologias, que se apropriam das redes, que se apropriam desse potencial da tecnologia para produzir, digamos, inclusive experiências de mutação antropológica. Eles querem também mudar e ser outros e incorporam a tecnologia como parte da luta e da resistência em relação aos seus territórios. Aí, só para finalizar, porque eu acho que as suas provocações foram muito boas, né? Hoje, muitas das características dos grupos territoriais, a colaboração, as trocas, a horizontalidade, uma certa horizontalidade, são as mesmas características que a gente poderia encontrar também nas redes, né? Então, é muito interessante, né? A gente pode falar do ancestrofuturismo, as novas tecnologias inspiradas nas experiências territoriais. Nesse sentido que eu acho que o subcomandante Marcos soube pegar as características incipientes naquela época da internet, colaboração, uma comunicação distribuída, a possibilidade da horizontalidade, a tecnologia, a comunicação como arma, e dizer, isso rebate valores do meu território. Essa é uma discussão interessante, provocadora, que a gente vai continuar. Mas agora nós vamos ouvir uma emergência para Gregório do Vivier, então, vai falar agora, dando continuidade às nossas discussões aí, políticas e estéticas. Gregório, contigo. Obrigado. Bom, prazer estar aqui, vou levantar para todos verem. Adorei as falas. Primeiro, muito legal estar numa mesa com mais mulheres que homens, isso nunca acontece, então palmas para a escolha. Aliás, convidar os homens a assinarem, a Manuela Miklos está fazendo uma palestra ao mesmo tempo ali, tem um manifesto muito legal que chama Não Tem Conversa, que obriga os homens que assinaram a não participar de nenhuma mesa que não tenha mulheres, e eu assinei, enfim, convido todos os homens a assinarem, é muito legal, para incentivar, acho que esse tipo de debate com mais equidade. Então, eu acho que tem uma pergunta que surge à cabeça quando a gente está falando de mídia no Brasil, que é: somos um país conservador? É uma dúvida que eu sempre tenho, realista. Assim, o povo brasileiro é conservador? É uma característica nossa o conservadorismo, o reacionarismo? Quando você olha para o Congresso, você vai dizer que é, né? O Eduardo Cunha... Eduardo Cunha, monstro, fora Cunha. O Eduardo Cunha diz que ele é representante do povo porque o povo brasileiro é conservador, né? É o que ele diz, é o que legitima ele. Ele diz que as medidas que ele faz e o que elege ele, obviamente, segundo ele, são o povo. E ele está falando em nome do povo, porque o povo do Brasil é conservador. Mas quando você vê o Congresso do Brasil, você vai ver que é 95% homem, para começar, é 90 e tantos % cristão, né, quase 100% cristão, mais 70% acima de 50 anos, ou seja, ele é homem, branco, hétero e cristão, né, num país... Enfim, de negros, pardos, de 55% de mulheres, são só 5% no Congresso. Então, você vai ver que o Congresso brasileiro não é representativo do povo brasileiro, ele é representativo do dinheiro brasileiro. Então, não é o povo brasileiro que é conservador, é o dinheiro brasileiro que é conservador. Então, assim, o Eduardo Cunha não fala em nome do povo, porque o povo brasileiro não é conservador, só todo mundo sabe disso. A gente vive num povo, a gente sabe que não é um país reacionário. O problema é que quem elege um deputado não é o povo, é o dinheiro.
graças ao financiamento privado de campanha, quem elege um deputado é o dinheiro, são as empreiteiras, e são elas que vão representá-lo. A quem o Eduardo Cunha representa não é o povo, é o lobby do plano de saúde, é o lobby das empreiteiras, é o lobby das armas, é um por um dos lobbies que elegeram ele. Não tem uma pessoa que vai dizer que votou nele apaixonadamente, não existe. Ele não tem fã, ele não tem não. Os fãs dele são as empreiteiras que ele representa, e não só empreiteiras. Plano de saúde. Quando ele faz a lei do plano de saúde que obriga as empresas a terem um plano de saúde, é em nome, obviamente, do lobby que o patrocina. Então é bom sempre lembrar disso. Até porque, falando de mídia, isso é outra coisa que a gente fala também que é importante. Eu sempre tive que lidar, eu era contratado da Globo como escritor e ator, e eu sempre tive que lidar com uma coisa que, assim, o povo não gosta disso. A classe C não gosta disso. Sempre falo em nome de uma classe C, de pesquisas que fazem que você nunca vê quem fez a pesquisa, em nome de pessoas que você nunca vê o rosto, dizendo, não, a classe C não gosta desse tipo de humor. Falaram isso pra gente Porta dos Fundos 1 trilhão de vezes. Isso daí não vai emplacar com a classe C. Humor nonsense é uma coisa de inglês. Só que na classe C, amigo, ninguém vai olhar, vai falar o quê? O que é isso? E faz aqueles programas de sempre, que a gente sabe exatamente como é que é. Com assim, as mulheres objetificadas, os homens desmunhecando. Assim, uma coisa é sempre o caipira, o negro, são sempre as minorias, né? Basicamente o humor da TV aberta bate nas mesmas pessoas que a polícia, né? Que são assim, os mais pobres, são os caipiras. Você vai ver assim, então, você vai ver e você vai tentar mudar e fala, não, mas é o povo que gosta, é o povo que pede. E para mim é a mesma coisa de Eduardo Cunha, é idêntico, sabe? É idêntico, no sentido que, primeiro, que povo é esse em nome do qual vocês estão falando, e depois, será que vocês estão obedecendo ao povo ou ao dinheiro que paga a televisão? Porque vocês vão ver a televisão e a mídia no Brasil, ela tem uma relação hiper promíscua, não só com as grandes empresas, como com o governo. A relação é muito promíscua. No Rio de Janeiro, por exemplo, o jornal o Globo é um braço da prefeitura. É um braço que manda, assim, é um braço direito. Inclusive, isso daí pode ver por dados. O César Maia pagava 5 milhões, parece, agora não vou dizer o dado exato, mas ele tem na internet. Em torno de 5 milhões por ano, pagava em anúncios no Globo. O Eduardo Paes, no primeiro ano, passou mais de 100 milhões em anúncios do Globo. E ele é amado pelo Globo, é claro, ele é o grande patrocinador do jornal Globo hoje. Então, é claro que vão fazer uma campanha criminosa contra o Freixo, como fizeram. Criminosa contra, assim, completamente... E contra qualquer pessoa que venha, como é que se diz, ameaçar a hegemonia de Eduardo Paes no Rio de Janeiro, ou dessa prefeitura. Qualquer pessoa que vai tentar quebrar essa hegemonia vai ter que lutar contra o Globo, que é poderosíssimo, que é o único jornal. Cara, é uma cidade com mais de 10 milhões de pessoas, vocês são estrangeiros, talvez não saibam, tem mais de 10 milhões de habitantes e tem um jornal grande. E o segundo maior jornal, que é o Extra, é desse mesmo jornal. A gente vive numa cidade com um jornal só, um grupo. Colômbia também é assim, então é uma merda, desculpa, achei que fosse... Nisso daí, o subdesenvolvimento é um mal que nos acomete na América Latina. E é um problema muito sério essa relação promíscua, não é? dos jornais com poder, que é muito comum no Brasil. E com a Globo nem se fala. Por acaso, estou com uma camisa que eu ganhei aqui do Intervozes, que é um coletivo muito legal, e que denuncia os deputados e as suas relações com cada TV aberta. Porque também tem isso, a gente fala muito da Globo e do Globo, mas todas as grandes mídias no Brasil são promíscuas. Tem um amigo, por exemplo, que é do CQC, e diz que na Band você não pode falar do Código Florestal, porque a Band é dos ruralistas. Igual, você não pode, o CQC, nunca fazer uma matéria sobre o Código Florestal. Não vai, porque é uma emissora ruralista. E todas as emissoras têm, não digo um rabo preso, tem 30 rabos presos. A Record nem se fala. A MTV era da Abril. É um por um. Então não adianta também demonizar a Globo. A TV aberta no Brasil é uma cagada, é um caos. E, graças a Deus, está ruindo. Isso daí é a notícia boa, é que, pelo menos, ao meu ver, está ruindo. Aqui eu não acredito que vocês vejam, por exemplo, novela. Não é? Eu não sei, assim, da minha geração, pelo menos, as pessoas não veem mais. E eu acho que isso é muito positivo. Mesmo, no sentido que, não é que novela seja meio ruim, já foi muito bom, tinham pessoas incríveis escrevendo novela, o Dias Gomes já escreveu novela, Janete Claire, mas o que virou, né, as novelas, foi feito era agora, essa novela das 8, em que o vilão era um cara dos direitos humanos, né, a Globo vilanizando os direitos humanos e botando um cara, por exemplo, com a história muito parecida com o Freixo, matando gente, torturando e roubando, isso aí na Globo, na novela das 8, ou seja, deliberadamente uma vontade conservadora como é que se diz? De perpetuar mesmo o poder nas mãos deles. Mas, graças a Deus, o povo não é bobo abaixo da Rede Globo. E tem uma coisa terrível que é o seguinte. Tem uma história que eu gosto muito de contar, que é eu adoro um cara que é o Seth MacFarlane, que é um cara que criou o Family Guy nos Estados Unidos. E ele faz o Family Guy na Fox, que é uma emissora ultraconservadora, assim, republicana, né, a Fox News nos Estados Unidos.
E eles fazem a Family Guy dentro da Fox, o Seth MacFarlane fala. E é uma coisa engraçada que aconteceu uma vez, foi que fizeram um abaixo-assinado, todas as pessoas mais conservadoras dos Estados Unidos fizeram um mega abaixo-assinado para acabar com o Family Guy, que é um programa anárquico, não só de esquerda, ele é anarquista mesmo, assim, porque bate em todos com muita força, e fizeram abaixo-assinado, e a Fox cancelou o contrato com o Family Guy. E o cara falou, tudo bem, não vou protestar, não vou para outra emissora, cansei de emissoras, eu vou fazer esse programa um DVD. E ele fez o DVD do Family Guy, resolveu vender o DVD do Family Guy, não teve. Toda a temporada foi feita só num DVD e ele não passou em lugar nenhum. Foi o recorde de vendas de DVD nos Estados Unidos no ano, foi o DVD mais vendido. Mesmo ano a Fox chamou para reconversar, pagando o triplo, e ele aceitou e falou, a Fox provou, chamando a gente de volta, que eles são conservadores, mas eles são mais capitalistas que conservadores. E para mim o problema da TV aberta no Brasil é que ela é mais conservadora que capitalista. Ela está mais interessada na perpetuação do poder do que em ficar rica, inclusive. Porque, obviamente, uma ligação, por exemplo, a Globo ou o SBT, ou seja o que for, investir no humor mais livre ou no jornalismo mais livre, ia trazer mais espectadores, ia trazer mais alcance para eles. Eles iam saber dialogar com essa geração que está cagando para eles. Mas eles não querem saber dessa geração, eles não querem saber da gente, não querem conquistar os novos espectadores. O que eles querem é continuar agradando aos patrocinadores de sempre. É isso, obrigado. Cadê a minha listinha aqui? Minha listinha. Bem, eu perdi aqui a minha listinha dos nomes, então, só a apresentação. Vamos passar aqui a palavra para o companheiro, se apresenta. Ok. Bueno, yo también me voy a parar. Gracias a Emergencias, gracias a ustedes por su tiempo. Y yo quiero comenzar mi intervención con una frase que me gusta mucho de un grupo musical que se llama Calle 13. Eso es comunicación lo que hace Calle 13. América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Eso somos nosotros hoy aquí. América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Escuchaba al compañero de Brasil, escuchaba a la compañera mexicana, y todos venimos del mismo barrio, América Latina. Yo vengo de esa esquina llamada Colombia y hago parte de una generación que en mi país no ha conocido un solo día de paz en Colombia. Pero en ese barrio llamado América Latina, hoy compruebo una vez más que son los mismos sueños, las mismas esperanzas y las mismas cicatrices las que nos unen. Hoy hablamos de los desaparecidos de Oaxaca, pero hace unos años hablábamos de los desaparecidos en Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina, Colombia. Es la misma cicatriz. Hoy las luchas de nuestros pueblos indígenas, del pueblo chapaneco, del pueblo mapuche, de los pueblos indígenas de la Amazonía, de los pueblos indígenas del norte del Cauca en Colombia, son las mismas luchas, es la misma agenda. Hoy en América Latina, en todos los rincones de América Latina, se abre una nueva agenda que quiere respetar nuestros recursos naturales. Hoy en todo el continente crecen los movimientos en contra de la minería extractiva, del oro, del petróleo. Es la misma agenda, son las mismas luchas, son las mismas esperanzas, son las mismas cicatrices. Y hoy en este foro confirmo que los enemigos siguen siendo los mismos, pero hay uno grande, silencioso, que nos embruja, que nos manipula todo el tiempo. América Latina será otra en la medida en que democraticemos nuestros medios de comunicación. No es la democratización de los medios de comunicación, no es un problema de Colombia, donde pertenecen la gran prensa a los 3 hombres más ricos del país. Es un problema brasilero, es un problema mexicano, es un problema chileno, es un problema de América Latina. Los movimientos alternativos, nosotros, nuestras víctimas,
nuestros luchadores sociales, nuestros defensores de derechos humanos, nuestros defensores ambientalistas, las otras causas, la pobreza, ha sido históricamente invisibilizada por ese discurso de los grandes medios de comunicación. Es un problema, repito, de esquina a esquina en nuestra América Latina. Pero también hoy aparecen nuevas insurgencias, nuevas emergencias. Quizás yo la pongo en el primer punto de la agenda, la más importante de todas, que nosotros mismos nos contemos, que nosotros mismos nos relatemos, que no dejemos que los otros nos cuenten, que no dejemos que los otros nos relaten. Y quiero poner un ejemplo, que a mi manera de ver es bastante gráfico. Golpe militar en Honduras, 2009, golpe militar en Honduras. ¿Ustedes saben qué pasó ese mismo día en los Estados Unidos? Murió Michael Jackson. Todo el relato de la gran prensa de América Latina estaba concentrado en la muerte de Michael Jackson, cuando el golpe militar de Honduras, después de décadas en América Latina, era lo más grave que iba a suceder en nuestro continente y que nos anunciaba los golpes de baja intensidad que se iban a producir contra los gobiernos progresistas del continente. Esa gran prensa no nos representa. Esa gran prensa que no se disfrace de neutralidad. Esa gran prensa que no se disfrace de objetividad. Entonces, querida compañera, queridos compañeros organizadores de este evento, me tomo el atrevimiento de decirles que en el primer punto de la agenda del movimiento social latinoamericano tiene que estar la democratización y la apertura de nuevos medios de comunicación en todo el continente. Pero no, y aquí lo digo con todo respeto, no pueden ser medios alternativos marginales. Nuestra agenda mediática, nuestra agenda que quiere visibilizar a las víctimas, que quiere visibilizar la lucha por el medio ambiente, nuestra agenda que quiere visibilizar a las negritudes, a nuestros pueblos indígenas, tiene que ser una agenda suficientemente poderosa y alternativa que contrarreste la agenda de poder de los medios de comunicación en América Latina. ¿Por qué estoy aquí? Estoy invitado no por ser un productor de televisión, no por ser un periodista. Estoy invitado porque he sido también un defensor de derechos humanos en Colombia, que hace más de 15 años se inventó un programa de televisión que se llama Contravía. Ese programa de televisión nace a la par con uno de los gobiernos más patéticos, tristes, asesino de la última década en Colombia, que es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En medio de ese gobierno que le dijo a Colombia y le dijo al continente que en Colombia no había un conflicto armado, que en Colombia no habían víctimas, que en Colombia no habían desaparecidos, ese programa de televisión empezó a sacar las cámaras de los estudios de televisión y empezó a decir: existe otra Colombia, existe una Colombia negra, existe una Colombia indígena, existe una Colombia de víctimas. Y rompimos con ese esquema que ha hecho carrera y furor no solamente en la gran prensa de Colombia, sino de todo el continente, que es relatarnos y contarnos desde los estudios de televisión de Bogotá, Río de Janeiro, Brasilia, e invitando a los expertos
a los expertos que nos vienen a decir qué es lo que pasa fuera de nuestros barrios o de nuestras casas. Tenemos que salir a contar América Latina. Tenemos que salir a contarla desde nuestros territorios, desde las comunidades indígenas. Tenemos que aprender y a construir que el relato no es el relato del poder hacia abajo, sino es el relato de nuestras víctimas hacia arriba, no de los poderosos, sino de los vencidos, de los que han creído y nos han vendido que son los vencidos. Hay que invertir el relato. En ese programa de televisión Contravía también aprendimos que tener memoria en Colombia, que hacer memoria como latinoamericano es ir en contravía a los discursos hegemónicos y poderosos de la gran prensa. Pareciera que en América Latina hacer memoria se convirtió en una virtud. Necesitamos medios de comunicación para la memoria, que nos recuerden todos los días nuestros orígenes, de dónde venimos, para dónde vamos, que nos recuerden que somos mestizos, que somos indígenas, que somos negros y que nos alejamos mucho de ese modelo estético de belleza, de mujer que nos pretenden imponer. Pero esa lucha por hacer medios alternativos en Colombia ha tenido un precio. En las 3 últimas décadas en Colombia fueron asesinados 152 periodistas. El programa que yo dirigí recibió la más inclemente persecución del gobierno Uribe. Fui objeto de 2 detenciones arbitrarias, una salida del país al exilio recientemente. Y hoy en Colombia estamos denunciando nuevamente que los organismos de seguridad del Estado colombiano siguen interceptando y persiguiendo a periodistas. Hoy lo denuncia aquí ante un escenario totalmente solidario. Los organismos de seguridad en diferentes estados del continente siguen persiguiendo a la prensa independiente. Sin embargo, del exilio me trajo un gobierno progresista a la ciudad de Bogotá. Me reivindicó y me nombró gerente de la televisión pública de Bogotá. Y por primera vez, después de persecuciones a todo el movimiento de derechos humanos en Colombia, logramos que la televisión pública de Bogotá se convirtiera en una televisión que promueve y defiende los derechos humanos y una cultura de paz. Y entonces allí aprendimos que no es suficiente tener el aparato, tener la herramienta como un canal. Teníamos un canal, después de tener un programa de media hora, ahora teníamos un canal de televisión, pero no era suficiente el canal. Lo importante era aprender cómo íbamos a relatar, cómo íbamos a proyectar y cuál era la agenda de ese canal de televisión. Entonces le entregamos el canal a la gente. ¿Y cuál era la gente en la ciudad de Bogotá? El movimiento Hopper, el movimiento Rap, el movimiento LGBT, el movimiento ambientalista, el movimiento animalista. De eso llenamos ese canal de televisión público, de muchos colores, de muchas caras, de muchos rostros, sin pena ni vergüenza. Pero inmediatamente operó lo que viene operando nuevamente en el continente, la arremetida de la prensa privada, estigmatizándonos y señalándonos. No va a haber proyecto alternativo democrático de poder en ningún rincón del continente si nosotros no construimos medios de comunicación alternativos fuertes y poderosos que incidan realmente en la opinión pública de nuestros países. No nos basta con tener una revista, no nos basta con tener un canal de televisión, si no incide realmente en la opinión pública de nuestros barrios, de nuestra ciudad, de nuestros países. Hoy ese canal de televisión pública se convirtió en referente de televisión pública en Colombia y en algunos rincones del mundo,
porque era por primera vez que se hacía televisión para promocionar derechos humanos y para hablar de cultura de paz. En ese canal, los comerciales o los spots publicitarios eran dedicados a los líderes sociales asesinados durante años en Colombia. Los spots eran dedicados a nuestros líderes y al movimiento indígena colombiano, a los defensores de derechos humanos. En fin, esa propuesta de canal de televisión está ahí, se llama Canal Capital, www.canalcapital.gov, y el programa de televisión que permitió la construcción de ese canal de televisión público se llama, la pueden consultar en www.contravia.tv. Pero ese gobierno progresista de la ciudad de Bogotá, y con esto termino, acaba de perder las elecciones. Como se perdió en Argentina, como se acaba de perder la asamblea en Venezuela. Y es aquí donde vienen las preguntas. Desde la comunicación, ¿estamos haciendo comunicación o propaganda? Vamos a repetir lo que tanto hemos criticado al poder o a los medios, a la gran prensa, o vamos a entregarle los medios de comunicación a la gente para que ella misma se cuente. Yo inicié esta exposición con una estrofa de Calle 13 y quiero cerrar mi intervención con otra estrofa de Calle 13, con una canción que se ha convertido en himno de la defensa de los logros progresistas en Colombia. Por lo que fue, por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que pueda pasar, por lo que venga, a luchar por el aguante. Muchas gracias. Obrigada, Roman. Eu acho que você chegou aqui na relação que nós estamos debatendo sobre as massas de mídia, que é um grande desafio dentro do Emergências. Ao longo desses dias nós vamos estar discutindo essa questão. Como articular, porque a massa de mídia já existe, mas fragmentada, desarticulada, a articulação na América Latina das agências de produção de notícia, a produção de ondas. E aí você traz a discussão da publicidade, mas hoje no Brasil a gente tem uma experiência incrível com a Escola de Comunicação Crítica da Maré, lá no Complexo da Maré, que é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, que está trabalhando com uma ideia muito potente, que é de publicidade social. Por que nós vamos esnobar a linguagem da publicidade, que vem de sabonete, que vem de cigarro, que vem de álcool, para vender causas, ideias e movimentos? A publicidade é muito boa para a gente, talvez, esnobá-la, para a gente deixar de linguar a potência da sua linguagem. Então, eu acho que também o ativismo, ele passa a publicidade de agitação no sentido de público, de tornar público causas e questões, ela é decisiva. Então, vamos fazer publicidade de causas, de ideias, de movimentos, que me parece que também é muito importante, né? Então, a gente vai acabar a nossa roda e depois vai fazer uma rodada final, né, de questões de cada um, ouvindo o Lucas Silva, do La Diária, do Uruguai, voltando aqui às questões, talvez, da imprensa e algumas questões ligadas ao Uruguai. Lucas. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Voy a tratar de seguir tu consejo y hablar claro, hablar pausado y lo más conciso posible para que me entiendan. Bueno, les cuento, la gente que vino en la delegación de Uruguay conoce nuestro proyecto, pero voy a hacer una breve referencia a nuestra experiencia. Nosotros, bueno, somos un diario que ahora en marzo del año que viene va a cumplir 10 años. Para poner un poco más todavía en contexto, empezamos a salir a la calle más o menos un año después de que llegara el Frente Amplio, de que asumiera el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Un poco la necesidad de sacar este diario tiene que ver con que veíamos que lo que había de prensa de izquierda, digamos, no nos conformaba y que queríamos, veíamos cierta tendencia a que el gobierno del Frente Amplio iba a reclamar una fidelidad a los proyectos periodísticos de izquierda que nosotros
no estábamos dispuestos a... ¿Más suave? Bueno, voy más suave. Está. Bueno, decía eso, surge más o menos con la llegada del Frente Amplio al gobierno y con la idea de tener un medio independiente de izquierda. Tiene que ver también, bueno, con una confluencia de gente que venía de trabajar en medios de prensa comerciales, digamos, y con la necesidad de, bueno, de confluir ahí una especie de discurso que diera la batalla en el centro de la escena. Nosotros siempre buscamos competir al nivel de la hegemonía discursiva, digamos. O sea, nos interesaba dar la batalla con el diario de la derecha uruguaya. Nunca nos posicionamos en un lugar de salir a desmentir lo que decía ese diario, sino que creo que intentamos generar una agenda propia, que es un poco lo que yo creo que en este diagnóstico que tenemos que hacer en espacios como este, después de la situación que se vive en Argentina y en Venezuela, y bueno, esta posibilidad de que el ciclo de gobiernos progresistas o de aire, una vuelta del conservadurismo a la región, yo creo que me parece sí central que el tema medios esté como muy bien, o sea, que esté en el medio también de la discusión, pero creo que hay que ser también un poco autocríticos, porque, y en esto me voy a poner como un poco peleador, yo creo que hay como una idea de que los medios opositores o los mass media están sustituyendo a la oposición política de estos gobiernos. Y yo no digo que esa sea una hipótesis desacertada, lo que digo que es incompleta, porque creo que por un lado sobreestima el papel de los grandes medios y el cansancio que genera en la población, en la gente que consume esos medios. Y creo que al mismo tiempo esconde errores propios de estos gobiernos. O sea, es una manera elegante de decir, bueno, yo perdí esta elección porque Clarín y La Nata me hizo perder. O yo puedo llegar a perder en Uruguay porque los dueños de los canales o los medios de la derecha me hacen la vida imposible. Creo que hay que ver, y dentro de los errores, que no voy a hablar de los errores políticos porque sería como, bueno, abrir otro debate, creo que los errores en materia de comunicación son bastante importantes. En primer lugar, porque se ha avanzado poco en materia de tenencia de medios. No se avanzó lo suficiente en determinar quiénes son los dueños. Y además, creo que se avanzó muy poco en materia legislativa. En Uruguay, para sacar una ley de medios hubo discusiones en la interna del Frente Amplio. O sea, para sacar una ley de publicidad oficial también hay grandes complicaciones. Y eso es, si vos sos timorato al momento de avanzar en tocar poderes fácticos, creo que después es muy difícil quejarte de que ellos son los que te hacen perder la elección. A eso me refiero. Y también creo que hubo como la incapacidad total de generar una agenda propia, de poder llegar a plantear que, como decía el compañero acá, que la sociedad sigue siendo conservadora y que por más que cambien los signos políticos, es una batalla discursiva para dar. Nosotros por eso, una breve referencia, creo que nos sentimos muy empatizados, digamos, o cercanos a movimientos como el No a la Baja de Uruguay, en el sentido de eso, de buscar una centralidad política, de buscar la posibilidad de tejer alianzas con sectores que tal vez no estén acá. Yo creo que si nosotros hacemos un paneo, seguramente en los grandes temas estamos de acuerdo, estamos a favor de penalizar el aborto, del tema marihuana. Acá, en este ámbito, estamos todos de acuerdo, pero la gran pelea tiene que ser de acá para allá, en materia de comunicación. De la gente que yo veo ahí y que sigue pensando horrible, del taxista que te subís y te va a bajar una línea homofóbica, que va a querer meter gente presa. Creo que la gran pelea que tenemos que dar está ahí. Y para eso no tenemos que dejar de jugar a esto del periodismo o los medios alternativos que se siguen convenciendo a sí mismos. Hay que buscar centralidad a todo nivel, a nivel político y a nivel mediático. En eso, cada uno desde su lugar creo que tiene mucho para hacer, porque después, en su lugar y con reglas de juego claras, porque lo que decía al principio,
ahora en este nerviosismo, a nosotros al diario nos ha pasado que mucha gente, desde el gobierno, desde sectores afines al gobierno, te viene a pedir cierta, bueno, ¿dónde estás parado vos? Te viene a pedir una fidelidad que ha fracasado. Eso fracasó. Ese sistema de la propaganda, de los medios de izquierda que hacen propaganda de los gobiernos progresistas, fracasó. O sea, no me pidas que siga por esa línea. Y bueno, a mí en ese sentido me parece que sí, que es posible pensar que la comunicación y el periodismo puede servir, sigue siendo válido a pesar de, bueno, de los cambios en las tecnologías o cuáles son las plataformas. Creo que sigue siendo válido pensar que sirve para transformar la realidad. Yo creo que el periodismo bien hecho sirve para transformarla. En eso el periodismo de izquierda, yo por lo menos como lo entiendo, no tiene mucha más vuelta que ponerse en todos los debates del lado del más débil. Y muchas veces en estos casos también puede pasar que los gobiernos sean los poderosos, puede pasar, en muchas interacciones o conflictos que se dan. Y otra cosa que decía Kapuscinski, que creo que también es importante, de qué tipo de periodismo por lo menos nosotros intentamos trabajar desde el diario, es que no se puede ser buen periodista si no sos buen tipo. Yo creo mucho en eso. O sea, la gente que hace cosas más feas que uno ve en la televisión, eso es mala persona. El que va y le pone un micrófono a un tipo que está totalmente choqueado porque le pasó algo y se lo pone igual y no piensa el daño que le está haciendo, es mala persona. Y eso es un poco el modelo de periodismo al que apostamos en el diario. Y bueno, me parece que si se abre la mesa seguiremos hablando, pero por ahí me quedo. Bem, a gente vai voltar aqui para uma rodada final, mas eu queria fazer aqui algumas considerações que eu acho que são importantes nesse contexto do Emergências, né? Primeiro, é claro que a gente tem que se perguntar por que é o Ministério da Cultura do Brasil hoje que puxa um debate sobre a mídia livre, a democratização da comunicação e não o Ministério das Comunicações. Claro, né? Nós temos buscado uma parceria com o Ministério das Comunicações e a ideia é justamente, né, para além da questão da regulamentação dos meios de comunicação e da mídia de massa, a gente começar a pensar o que será e como nós podemos construir uma política pública para as mídias livres, para as mídias autônomas, que eu concordo com Glória. Não existe mídia independente ou alternativa, nós somos codependentes em tudo. Se há alguma coisa que nós aprendemos no mundo de hoje é que a codependência é total. No meio ambiente, não dá para separar o país que polui do país que é poluído e do ecossistema como um todo, na terra, em várias questões. É impossível falarmos de independência, né? Inclusive de soberania na América Latina, que é um discurso muito repetido. Soberania, se for nessa linha de uma independência problemática, é melhor falar de codependência, de coevolução. Nós estamos coevoluindo uns com os outros, né? Então, nessa linha, vamos pensar no que pode ser um plano nacional de mídia livre no Brasil e para a América Latina. Quais são essas propostas? Democratização das verbas publicitárias, né? Por exemplo, articulação da produção de conteúdo em agências latino-americanas. Já existem experiências que estão sendo feitas, né? A articulação de agências, a experiência do Faction, de produção colaborativa através das redes, que nesse sentido servem muito para essa proposta, né, da hiperfragmentação articulada, em sinergia, sincronizada, né, como foi dito aqui, um golpe no Brasil, o avanço do conservadorismo na Argentina nos dizem respeito a todos nós, né? Essa codependência, não só no continente, mas principalmente no nosso continente, ela é decisiva. Então, vamos pensar aqui ao longo desses dias, né, quais são essas propostas, né? Já existe toda uma série de debates que vem desde lá do Fórum de Mídia Livre, no início dos anos 2000, já existe todo um acúmulo muito grande. Essa discussão não é nova, mas tem dados e elementos novos que eu acho que a gente pode jogar na rede, né? E essa discussão da articulação das massas de mídia, ela é decisiva para a gente pensar essa nova ecologia
da mídia, porque a articulação dessas mídias fragmentadas é a nova grande mídia. São essas pequenas mídias articuladas, mídia índia, mídia negra, mídia quilombola, a mídia ligada à diversidade cultural. São essas mídias articuladas que estão produzindo a nova grande mídia. Não é isso? Então, vamos fazer essa passagem geral aqui, para a gente dialogar um pouco entre a gente. E eu queria lembrar aqui uma slogan, para usar um pouco da publicidade lá dos ativistas italianos, que são muito bons em publicidade de causas, e que dizem sempre: se você odeia a mídia, torne-se mídia. É o maior antídoto contra o nosso debate, muitas vezes apenas reativo em relação à mídia. E a mídia aqui somos nós todos, então é decisivo a gente se pensar como mídia. A mídia não é mais uma questão de especialistas, a mídia não é mais uma questão de periodistas e de jornalistas. Estava perguntando aqui quem é jornalista. Laura, acho que você, eu também, ninguém é perfeito, sou jornalista, mas nós estamos num momento hoje em que a produção de mídia é feita por muitos, a mídia dos muitos, é a mídia da multidão, aqui já fazendo publicidade do meu livro que eu vou lançar daqui a pouco. Mas vamos lá então, quem quer começar fazendo algumas considerações em relação ao que foi dito aqui, para a gente ir também terminando. Eu acho que a gente podia começar por ela, sobre, enfim, comentários e propostas e conclusões, para a gente também encaminhar algumas coisas práticas. O Emergências não é um encontro de debates, é um encontro de articulação e de mobilização, conceituação também, mas é uma conceituação para a ação. Creo que justo retomando lo que decía Holman, que no se puede tener democratización de los medios teniendo medios alternativos, marginales, que hablen de estos temas. Yo creo que sí, porque sin un ejemplo no puedes exigir democratización, ¿no? Y yo lo digo desde mi país. Se le ha exigido interminablemente a Televisa, a los periódicos vendidos, que se democraticen, que hablen de temas neutrales, que tengan objetividad, que hagan un ejercicio periodístico, pero no lo van a hacer. Y ya no estamos desgastándonos en exigirles, sino en ponerles el ejemplo. Porque creo que justo esta cultura de masas que se parece mucho a un teatro griego, donde el teatro creó solo espectadores sin una participación, creó una comunicación directa. Ahorita perfectamente podemos hacer un ejemplo de tener comunicación, de decir, responder, volver a responder, otros dicen, otros responden, y creo que ahí es verdaderamente donde podemos democratizar los medios, poniendo un ejemplo, ¿no? Y como dice Ivana, haciendo medios, ¿no? O sea, creo que evidentemente necesitamos buenos periodistas, necesitamos buenas personas, pero también necesitamos gente y necesitamos manos, y no solo necesitamos a alguien que sepa escribir, sino alguien que realmente tenga las ganas de dejar de leer y dejar de escuchar, dejar de ver los medios que estamos hartos y empezar a leer historias que ya conocemos contadas de otra forma diferente. Eu queria falar um pouquinho da experiência dos jornalistas livres, porque, na verdade, eu acho que os jornalistas gostam de ser arrogantes, e ser jornalista é quase um sinônimo de ser arrogante. Quem sabe contar a história? Nós. Quem tem a técnica para contar direito? Nós. Quem é que é o melhor fotógrafo? Somos nós. E por aí vai. É quase um sinônimo. A faculdade de jornalismo ensina o cara, antes de mais nada, a ser arrogante, porque muitas vezes o cara é um analfabeto, mas é arrogante. Então, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, porque em muitas narrativas do movimento social brasileiro dos últimos anos, a melhor narrativa não veio dos jornais e nem veio dos jornalistas.
A melhor narrativa sobre junho de 2013 veio de quem? A melhor narrativa de junho de 2013 veio da mídia ninja, que eram militantes que estavam no meio das manifestações e que estavam mostrando como que a polícia do Rio, por exemplo, estava se infiltrando como ativista para pegar e detonar as manifestações. Isso não era jornalista que estava fazendo. Aliás, porque os jornalistas, inclusive, estavam com medo de entrar nas manifestações. Verdade seja dita, estavam acovardados. Então, eu acho que a gente tem que abaixar a bola, as faculdades de jornalismo tem que abaixar a bola, entendeu? A gente tem que pegar e aprender com o que os ativistas que estão contando a sua história, as suas histórias estão fazendo. Eu só queria dar um exemplo que eu acho que é muito legal, que na verdade não é teoria minha, é teoria do meu amigo Guilherme Boulos, que estava aqui agora há pouco falando, que quando a gente construiu os jornalistas livres, teve algumas pessoas que falaram assim, mas acontece que tem que democratizar o marco legal antes de se fazer qualquer coisa. Que é esse papo que é importante, que nós temos que democratizar a mídia. Agora, nós vamos ficar esperando, gente, concretamente, a ideia é a seguinte, enquanto o Eduardo Cunha estiver aí, nós sentamos e dormimos, porque não temos nada para fazer. Não. A ideia é a seguinte, o Guilherme Boulos foi que deu a chave interpretativa para isso. Quando começou o movimento de ocupações de prédios públicos, de terrenos vazios e tal, um monte de gente falava assim, mas vocês não estão fazendo reforma urbana, vocês estão, na verdade, ocupando, mas isso aí, a grande tarefa da reforma urbana, vocês não estão fazendo. E ele explicou para os caras, não, a grande tarefa da reforma urbana, nós estamos construindo no dia a dia dessas ocupações, construindo, hackeando o terreno, o espaço público, o espaço que está vazio, hackeando para construir nesses lugares bases, fortalezas da luta pela reforma urbana. O que nós estamos fazendo hoje nos Jornalistas Livres, a ideia não é minha, felizmente eu tenho um amigo como o Guilherme Boulos, é exatamente a mesma coisa. Existe um espaço, hoje já, para a gente construir fortalezas para lutar pela democratização da mídia. Nós estamos ocupando essas fortalezas. E é de dentro dessas fortalezas que nós estamos criando jornalistas livres, os meninos dentro das escolas, tantos outros coletivos de mídia que estão surgindo, que nós estamos construindo na prática o questionamento da mídia tradicional e, produzindo o espaço para a grande reforma da mídia que vai precisar ser feita. Então, eu acho que essa é uma tarefa que está dada para hoje. Nós temos a missão de contar a nossa história e fazer as nossas narrativas. Bueno, yo voy a dar seguimiento justo a lo que nos acaba de decir Laura, en esa tremenda arrogancia de los que hemos ejercido la comunicación y el periodismo y que la hemos considerado o que se había considerado durante mucho tiempo como exclusiva del periodista. Yo creo que al igual que la política, que mucho tiempo estuvo secuestrada por los políticos profesionales, es decir, los diputados, los senadores, los alcaldes, los presidentes, los gobernadores, ellos nos dijeron los que hacían la política. De pronto nos dimos cuenta que no, que la política se hacía abajo, y que la política se hacía en las marchas, en los movimientos, el 15M aquí en Brasil, el 132, el Occupy en Nueva York, que la política, que nosotros éramos los protagonistas de la política y que nos la habían secuestrado. Pienso que pasa exactamente lo mismo en el periodismo, que el periodismo ha estado secuestrado por los que nos dijeron que eran los únicos capaces de hacerlo, y no. Que el periodismo, nosotros tenemos a un gran revolucionario en México que se llama Emiliano Zapata y que nos decía, la tierra es de quien la trabaja. Pues el periodismo también. El periodismo es de quien lo trabaja y se trabaja todos los días. Yo creo que casos de hay muchísimos. Nosotros, ¿cómo hacemos esto posible? ¿O cómo lo intentamos? En Desinformémonos hacemos talleres de periodismo de abajo. ¿Y qué es esto? Bueno, con trabajadoras sexuales, con migrantes,
con obreros, con campesinos, con ocupaciones de vivienda. Ahí llegamos a hacer los talleres de periodismo para que cada quien tengamos las herramientas y empecemos a construir a partir de preguntas que nos enseñan en la escuela: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, dónde están las respuestas allá abajo. Y eso es lo que hacemos. Tenemos un manualito que hicimos, Manual de Periodismo de Abajo, para empezar a preguntarnos esto desde nosotros, porque bueno, un celular te hace periodista, no necesariamente, pero un celular, un registro oportuno, eficiente, veloz y en tiempo real, en ese momento te está haciendo partícipe de un movimiento. No necesariamente periodista, porque también tenemos una obligación, que es una responsabilidad enorme, que es verificar información. Y las redes no te lo dan. Y podemos equivocarnos mucho con el uso de las redes. Entonces tenemos que verificar, tenemos que investigar, tenemos que indagar, tenemos que proporcionar material para la reflexión, pero también aquel que tiene un dispositivo móvil y que está viendo en tiempo real cómo la policía está golpeando salvajemente a un estudiante, y lo tenemos nosotros en las redes en tiempo real, por supuesto que está ejerciendo la comunicación, y además lo está haciendo con una postura política, lo está haciendo con una intención, como diría Kapuscinski, y lo está haciendo además para generar un cambio. En ese momento, esa persona, ese joven de 20 años con un dispositivo móvil es mejor periodista que cualquiera de uno de estos grandes medios de comunicación. Muchas gracias. Yo comparto la tesis de Laura, que el periodista es terriblemente arrogante. Y creo que la peor arrogancia del periodista es no sabe escuchar. No sabe escuchar. Porque el periodista, ese periodista formado en las grandes salas de redacción, o esos jóvenes que ven como paradigma de su periodismo a esos periodistas de los grandes medios de comunicación, son periodistas que por lo general se van a enfrentar a dos problemas. Uno, no saben escuchar, y otro, peor aún, Laura, es no saber entender, ni leer, ni darse la oportunidad de entender, leer y escuchar al diferente, a la diferencia. Y la diferencia en nuestro continente es movimiento social un día, el movimiento de defensa de los derechos humanos el otro día, la izquierda democrática, alternativa y progresista todos los días. Son periodistas encapsulados en una sola lectura de realidad, de país, de sociedad. Y hoy, en el caso colombiano, y creo que no me aparto en el caso de muchos países latinoamericanos, es que el periodismo, ese gran periodismo, le pierda el miedo a la diferencia. Y perderle el miedo a la diferencia es no señalar, no estigmatizar, no invisibilizar. En este momento, en el segundo punto de la agenda de La Habana, del proceso de paz que llevamos a cabo en Colombia, entre la guerrilla y la insurgencia de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, el segundo punto de la agenda es democratización de los medios de comunicación. Pero no porque sea una reivindicación de la insurgencia armada, es una reivindicación de la sociedad colombiana. Pero también estamos diciendo e introducimos la siguiente discusión. No es solamente tener acceso a medios de comunicación, sino se abre la puerta de un nuevo derecho, más allá de la libertad de expresión, más allá de la libertad de prensa, se abre la puerta de la discusión del derecho que tenemos a comunicar.
No puede ser posible que el único que comunica y se expresa es el que tiene un medio de comunicación. Y entonces, ¿dónde está el movimiento indígena? ¿Dónde queda el movimiento LGBT? ¿Dónde queda el movimiento Hopper, ambientalista, animalista? Hoy hablamos de una nueva generación de derechos, el derecho a comunicar. Y termino con estas dos reflexiones. Las redes sociales, el Facebook, el YouTube, los teléfonos inteligentes también han creado un nuevo ciudadano. Hoy, un campesino de Colombia, de la más remota región, o un joven de una favela, o un joven olvidado, o un joven negro, indígena, es un joven, una mujer, un niño, un anciano que sabe para qué es el YouTube, que sabe para qué es un teléfono inteligente, que sabe qué es el Facebook. Y en las protestas sociales colombianas, en las últimas 3 del movimiento campesino, el movimiento, ese campesino era un hombre más allá de sombrero, más allá de botas, era un hombre que tenía un teléfono inteligente y que denunciaba a través de su teléfono y que le decía a la policía, en medio del atropello, le decía, tranquilos, que esta noche están en YouTube. Entonces, también estamos frente a un nuevo hombre, una nueva mujer comunicada con diferentes aparatos de comunicación en tiempo real, pero que tenemos que saber dirigir hacia que esos hombres y esas mujeres con estas herramientas tecnológicas, como dice Laura, lo comparto plenamente, sean hombres y mujeres que no se dejen leer por los demás, sino que ellos sean los mismos productores de su propia historia. Okay. Bueno, yo quería, no es quebrar una lanza, pero voy a hablar algo más sobre el periodismo, que entiendo perfectamente que muchas veces genere como... O sea, a nosotros mismos nos pasa siendo periodista que a veces mirás el informativo y querés agarrar el televisor a patadas. Eso pasa, se entiende perfectamente eso que se vea como un defecto. Yo lo entiendo, perfecto. Ahora, es importante en esto también empezar como a hilar un poco más fino y tener claro que una cosa, que los medios son también empresas periodísticas. Cuando hablamos más medios, hablamos de empresas periodísticas, que tiene dueños, que tiene empleados y que tiene plusvalía. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, hace unos días, en un diario como La Nación, sacó un día después del triunfo de Macri, una editorial que era como, muchos la habrán leído, era como una propuesta para retroceder en materia de derechos humanos que era vomitiva. Los trabajadores de La Nación rápidamente se manifestaron en contra de la editorial de su medio. Yo eso lo celebro. Me parece que son prácticas cotidianas que dignifican la tarea del periodista. Y entonces, mirando este tipo de cosas, creo que lo que está claro es que la única manera es que si querés hacer periodismo, tenés que juntarte con gente que piensa igual que vos y sacar tu propio medio. Y en ese sentido, en el caso nuestro, somos 130 personas, hacemos una cooperativa que trabajan 130 personas y eso es posible porque no hay nadie que se la lleva. Si no, no sería posible porque no darían los números. Y entonces eso, yo creo que la autogestión y el modelo cooperativo en medios es una alternativa posible para construir nuevos discursos. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui. E também, bom, elogiar o fato de termos uma mesa latino-americana tão diversa, é tão difícil ter esse tipo de encontro. E é bom ouvir vocês falarem, até porque a gente tem tanto em comum, nossa história se parece muito, 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 e nossa conjuntura política também. E é muito triste que a gente divida tão poucas coisas culturalmente, acho que a gente divide muito pouco. A gente divide o Chaves só, El Chavo, a única coisa. Fora isso, a gente não ouve tanto, ou a Shakira, mas são duas coisas. A gente não ouve, a gente não se ouve, a gente não se conversa, é muito aflitivo isso. Né? A gente sabe pouco. O Uribe, por exemplo, um cara que muitas vezes é pintado como um herói, um cara muito popular. Ou, né, a gente tem volta e meia relatos muito mainstream, assim. O que chega aqui é muito mainstream. E não só da América Latina, da África nem se fala, né? Só o Luati, por exemplo, foi um caso tão pouco noticiado aqui, enfim, uma história
gigantes de Portugal, eles sabem muito mais, por exemplo, do que aqui sobre Angola. E, enfim, acho muito bom esse tipo de diálogo também para unir. E, bom, para terminar, eu estava aqui, eu recebi um celular, alguém veio informar que o Eduardo Cunha está propondo que a votação, né, parece que a votação para a eleição da escolha do impeachment, a escolha da comissão que vai votar, vai analisar o impeachment, vai ser uma votação secreta. São votos secretos. Já foi, né? Já fez, já votou. E a chapa da oposição ganhou, claro. Ganhou, claro. Então, fechou tudo, foi às escuras. Enfim, então a gente está num momento muito delicado mesmo do país, em que a gente tem pela primeira vez na história uma presidente brigada, uma presidenta brigada com o vice-presidente. Não se fala. O vice-presidente já veio uma carta, #chateado, para ele, assim, falando assim, ó, tô de mal, fez uma DR pública. E eu acho isso muito bom, eu acho isso maravilhoso, eu acho que é a sorte que o PT tem de finalmente romper com esses monstros que sequestraram o PT durante 5 anos. Então, assim, eu acho que é a grande chance que tem do PT sair, se desvencilhar mesmo dos sequestradores, falarem assim, acabou a chantagem, essa chantagem está durando 15 anos já quase, uma chantagem eterna, que não só o PT, na verdade, dura mais, porque já chantageava antes, né? É bom de lembrar que Renan Calheiros era ministro da Justiça do Fernando Henrique. Então, assim, é uma coisa que é um achaque que dura 20 anos. Então, acho que é a chance que a gente tem, e o PT tem, sobretudo, de romper e de finalmente tentar fazer um governo condizente com o que o elegeu, que é um projeto à esquerda. Finalmente. Então, eu acho que esse é um dado a se comemorar, essa briga, essa ruptura. Tomara que ela permaneça, tomara que ela se radicalize, inclusive. Vai ser muito difícil o PT governar, mas pelo menos vai ser um governo honesto e condizente com o projeto pelo qual ele foi eleito. E, para terminar, só dizer que é uma coisa muito bonita. Eu passei um tempo lá com as escolas também, e foi muito emocionante, foi muito bonito. Passei um dia inteiro lá com eles, fui lá só para isso. E é muito emocionante, sobretudo, porque eu acho que, como a gente falou, acho que foi a Laura que falou, toda batalha é uma batalha por narrativa e muitas vezes por significante, não é uma batalha por uma palavra específica. E o Brasil está com um problema que a palavra revolta, ela foi sequestrada pela direita. Revolta no Brasil é um termo da direita nos últimos 2 anos, o que não faz o menor sentido, porque a revolta ela pertence à esquerda historicamente. E no Brasil, por termos um governo supostamente de esquerda, a palavra revolta foi dominada, então você vai ter, por exemplo, TV Revolta, olha que nome bom para um canal, TV Revolta. Você vai lá ver, é um cara pedindo a volta dos militares. TV Revolta está pedindo a volta dos militares. E foram às ruas esses revoltados. Mas que revoltados são esses que tiram selfie com PM? Que revolta é essa que comemora, que pede a volta da ditadura? Ou mesmo os que não pedem? Que revolta é essa? Está revoltado com dólar a R$4, mas não está revoltado com o genocídio da população negra nas periferias. Então, assim, que revolta é essa? Então, o que eu vi nas escolas me deixou muito emocionado é o resgate dessa palavra sequestrada que é a revolta. Então, o que eu vi nas escolas foi a esquerda, através dos alunos, finalmente resgatando essa palavra tão preciosa e trazendo de volta para onde ela sempre pertenceu, que é a esquerda. Obrigado. Bom, a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Eu acabei não me apresentando, meu nome é Ivana Bentes, estou na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do MINC e lá fui diretora da Escola de Comunicação durante muito tempo, por isso que eu brinquei tanto com os jornalistas, né? Porque o jornalismo é importante demais para ficar na mão dos especialistas somente, né? E nós estamos muito interessados também aqui no Emergência em pensar as experiências estão explodindo, não só no Brasil, como na América Latina, de formação para a mídia, de formação pela mídia, né? Então, são muitas experiências importantes, não só de autoformação, como essas experiências que se dão hoje, por exemplo, nos pontos de cultura, onde a segunda maior demanda do campo cultural é o apoio, o financiamento para a sua produção de comunicação, difusão e produção de conteúdo, né? A produção e a difusão das linguagens. Então, é muito importante, esse ano a gente teve uma experiência também muito significativa, que foi o lançamento dos pontos de mídia livre, o edital para pontos de mídia livre. E foi surpreendente,
anteriormente, né, só tínhamos recurso para premiar 70, mas surgiram 1000 propostas, né, de experiências radicais, disruptivas, diversas, de produção, né, de comunicação autônoma e livre no Brasil inteiro, ligado aos territórios e ligado às comunidades, né? Então, efetivamente, é um cenário que está em mutação e em transformação, e a gente quer pensar o que seriam essas, de novo, políticas públicas para mídias autônomas e livres. E vou acabar aqui fazendo publicidade do meu livro, que está sendo lançado daqui a pouco aqui na banquinha. Em breve vai estar pirateado na internet, mas enquanto isso, não posso falar isso, né? Minha editora está aí. A gente está lançando, ele se chama Mídia Multidão e trata dessas experiências, né? O do Vivier trouxe aqui a questão que a América Latina vai de Chaves a Shakira, né? Mas vai também do subcomandante Marcos aos jornalistas livres e à mídia ninja. E são essas experiências disruptivas no campo da comunicação, né, que a gente trata. Então, convido a todos para a gente continuar a conversa lá embaixo, né, com os nossos convidados e com todo mundo aqui que está participando, né, dessa experiência que a gente também foi trazido aqui, né, que os fóruns sociais mundiais responderam em 2000, no início dos anos 2000, à crise do neoliberalismo, mas esse nosso fórum aqui é um fórum cultural social e ele responde e ele reage à crise dos governos populares em toda a América Latina. Então, nós chamamos a crise para a gente. Essa crise é nossa e nós entendemos que a crise ela não passa. A crise é o novo normal. Nós temos que nos preparar para a crise e para a instabilidade que ela é